Eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje eu quero conversar sobre Mãe dos Fiéis, do Kahram Pasha. Bem-vindas! Queria conversar com vocês sobre esse livro, Mãe dos Fiéis, do Kahram Pasha, que é um escritor e roteirista, né, de televisão e de cinema, que é paquistanês, mas que veio para os Estados Unidos aos 3 anos de idade. E esse livro é muito descritivo, as cenas são muito bem descritas, inclusive as cenas de batalha, que são várias aqui, elas são muito bem descritas. Então, o mérito desse autor foi realmente escrever um livro de 527 páginas, pelo menos essa minha edição aqui em inglês, é um calhamacinho, mas você tem sempre a impressão, apesar do peso do livro, de estar assistindo um filme, tá? Bom, eu acho que esse é o maior mérito dele. E o segundo mérito é que ele realmente se ateve aos fatos históricos. Ele começa o livro aqui fazendo uma observação na introdução de que ele é um muçulmano sunita e que ele acredita em tudo aquilo que ele vai escrever, tá? Tudo aquilo que ele colocou no papel para ele é uma verdade. Não só os fatos históricos, como os fatos religiosos, aqueles que dependem de fé. Gente, eu vou fazer uma observação aqui. Eu estava fazendo a edição desse vídeo e eu vi que eu falei uma coisa que acho que não ficou muito clara. Esse livro é uma obra de ficção, ele deixa muito claro aí que é uma obra de ficção, mas também é um romance histórico. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês que os fatos históricos são históricos, mas o resto, né, que ele recheia com coisas que a gente não sabe se aconteceram ou não, aí fica por conta da imaginação do autor, tá bom? Então, foi isso que eu quis dizer, só não queria que ficasse um mal-entendido. Então, do que se trata o livro? Ele vai falar, então, dessa mãe dos fiéis. E é ela que relata essa história. Ela está contando essa história para um sobrinho. E quem está contando a história é a Aisha, uma das esposas do Muhammad, que foi o profeta fundador do Islã. Que no Brasil, muitas vezes, vocês vão encontrar com Maomé. Mas eu acho esse nome horrível, então eu prefiro falar Muhammad, tá? Que é o nome mesmo dele. A Aisha vai contar aqui a história, então, desde o momento em que ela nasce até o momento em que ela morre. E isso vão ser mais ou menos 70 anos. Então, 70 anos de início e expansão do Islã. Vai passar, inclusive, pelos 4 califados depois da morte do Muhammad, tá? Bom, a Aisha aqui, também é uma coisa que ele observa na introdução, casou com o Muhammad quando ela tinha 9 anos de idade. E ele fala que ele fez a opção dessa idade de 9 anos, porque é a idade mais comentada, né, mais relatada nos escritos muçulmanos e nos escritos históricos, não muçulmanos também. Porque há muita controvérsia sobre essa idade, inclusive porque para nós ocidentais, hoje no século XX, século XXI, casar com 9 anos de idade é uma coisa absolutamente impensável, né? Uma criança. Mas na época não era tão absurdo assim, é isso que ele quer, pelo menos, nos fazer crer, né? Que nessa época as mulheres se casavam muito cedo. Elas se casavam no momento em que elas menstruavam, né? Então, tinha a primeira menstruação, a família ficava sabendo, e aí ela já casava. E no caso da Aisha, isso aconteceu muito cedo, aconteceu aos 9 anos, por isso ela casou. E esse casamento foi um dos únicos feitos pelo Muhammad, que não foi um casamento político, tá? Então, o primeiro casamento dele, que foi com a Khadija, que foi uma mulher mais velha que ele, rica, né, que participava do comércio de Meca, onde eles moravam, né,
E ela propôs casamento para o Muhammad justamente porque ela o achou muito honesto, muito inteligente e solteiro, né? Então e pobre. Então ela propôs o casamento para ele e eles casaram. E aparentemente esse casamento foi por amor, tanto de um lado como do outro. E o segundo casamento que ele fez, aparentemente por amor, foi o com a Aisha. E aí vocês falam, como é que um homem de, sei lá, eu não sei exatamente quantos anos ele tinha na época, já não me lembro mais, mas como é que um homem feito pode se apaixonar por uma criança? Porque segundo o livro, foi um casamento arranjado diretamente por Deus, através do anjo Gabriel, que mandou essa notícia para o Muhammad que ele deveria se casar com a Aisha, tá? Por isso que eu digo para vocês que existem os fatos históricos e existem os fatos religiosos que são relatados aqui e que a gente tem que saber separar as duas coisas. E eu acho que se você tem curiosidade em conhecer um pouco sobre como começou o Islã, onde começou, quem foram as pessoas, quem foi esse profeta que é chamado de selo dos profetas, que os muçulmanos consideram o último profeta, portanto todos os que vêm depois são apóstatas, né? Se você quer conhecer quais são os 5 pilares do Islã, ela descreve, eles são descritos aqui. Se você quer conhecer como era a religião para os árabes antes do Islã, na época que eles chamam de a Era da Ignorância, Jahiliya, se eu não estou enganada, essa é a palavra em árabe. Se você quer saber dessas coisas, sem ler um livro de história, eu acho que esse aqui é um bom começo, tá? Claro, como eu falei, com muitas observações, né? Mas a gente tem sempre que ler com muita parcimônia e com muito senso crítico todos os livros que a gente lê, inclusive livros de história mesmo, tá? Não só livros de romance histórico. Tem algumas passagens aqui que ele cita e que ele deixa para que a gente tire as nossas próprias conclusões, tá? O Muhammad chegou a ter, depois que a Khadija morreu, acho que 8 mulheres, tá? De uma só vez. Ele está descrevendo aqui como é o paraíso, e aí ele fala que os homens vão chegar no paraíso e eles vão encontrar as huris, né, que são as virgens, e aí eu não me lembro exatamente qual que é o número de virgens aqui, mas eles vão ter todo o prestígio e vão ser felizes com as suas huris, e vai ser um paraíso maravilhoso e tudo mais. E aí as mulheres ficam assim olhando para ele dizendo, e nós, né? Como é que nós ficamos? Nós vamos perder os nossos homens. E aí a solução aqui é a seguinte, não, vocês não vão perder. Cada uma de vocês, mulheres, vai se transformar numa huri novamente, né? E vai poder viver com seus homens. Então elas vão fazer parte desse novo harém, né? Então essa é uma das soluções. E aí ele deixa para que a gente tire as nossas próprias conclusões e faça os nossos próprios comentários internamente, né? O autor aqui não faz críticas, né, a isso. E aí são várias passagens assim. Então, conforme você vai lendo o livro, você vai entendendo como é que o Alcorão foi construído, por exemplo, né? Então, e como foi que essas coisas entraram no Alcorão e estão lá até hoje. Então, por exemplo, o Muhammad tinha insights, né? Ele tinha como se fosse um ataque epilético, e depois desse ataque epilético vinha uma mensagem que era agregada ao Alcorão, tá? E eu falo ataque epilético porque a descrição que ele faz é exatamente essa, né? Ele entra num certo êxtase, e depois que ele entra nesse êxtase, com os olhos revirando, com o corpo retesado e tudo mais, depois que ele sai desse êxtase, sempre sempre vinha uma mensagem divina, tá? E o que eu achei muito interessante é que muitas vezes a mensagem era exatamente direcionada para aquele problema daquele momento, tá? O que fazia muito sentido na época. O que não faz muito sentido para mim é que aquela solução dada para aquele momento seja ipsis literis trazida para o dia de hoje.
e que muitos scholars, né, não só do cristianismo, como também do Islã, dizem que as mensagens temporais, elas prescrevem, o que não prescreve dentro de uma escritura sagrada, como a Bíblia e como o Alcorão, são as mensagens espirituais. E os que leem essas escrituras ao pé da letra não acreditam nisso. Acho que essas mensagens terrenas deveriam ser interpretadas literalmente ainda nos dias de hoje, né? E aí, obviamente, cria-se uma grande polêmica, tá? E assim foi, né? Foi, inclusive, do próprio véu, do próprio niqab, né? Que ele fez as mulheres dele passarem a usar. Casamento, né? A partir do momento que aconteceu lá uma coisa esquisita com a própria Aisha, que ele fez todas as mulheres dele usarem niqab e ficarem trancadas dentro de casa. Ele também disse que nenhuma delas poderia se casar novamente depois que ele morresse. Então são coisas pontuais, temporais, né, que deveriam ser lidas dessa maneira, mas que infelizmente as pessoas que leem as escrituras literalmente não fazem isso, né, fazem o contrário. Então vejam, vocês vão ter muita coisa ali e entender como é que as coisas eram colocadas dentro do Alcorão, ou foram colocadas dentro do Alcorão, e por que foram colocadas. Bom, é inegável, gente, a contribuição que o Islã deu para os povos árabes, porque eles eram considerados povos bárbaros, né? Quer dizer, na verdade não existia um povo árabe, né? Existiam famílias, né? Clãs, que eram espalhados ali pela Arábia Saudita, hoje Arábia Saudita, né? E que faziam um comércio através, com o resto do hoje chamado Oriente Médio, através de Meca, usando caravanas e tudo mais. E a lei do olho por olho funcionava, era assim que funcionava. Se você matava alguém do meu clã, eu tinha o direito de matar alguém do seu. Só que isso era interminável, né? Porque, já você matou o meu também, então volto a matar. E essas coisas eram intermináveis. Além de que as mulheres eram realmente consideradas menos que um objeto, né? Se você tinha uma filha mulher e você não queria uma filha mulher, você tinha o direito de matar essa criança. Se a sua mulher cometesse um adultério dentro do seu harém, você poderia também matar, apedrejar, degolar, sei lá, enterrar viva até o pescoço e deixar que ela morresse no deserto, né? Então, o que o Islã, com o Muhammad, fez na época foi trazer um pouco de leis, né, que protegessem as pessoas dessas chamadas barbaridades, né? Para nós são barbaridades. Então o que o Muhammad fez ali com o Islã foi não só trazer um único Deus, porque eles eram politeístas, então ele pensou o Deus mais importante e disse: esse Deus aqui, né, é o único, não existem outros, né? Esse Deus já existia para os árabes, então ele passa a ser um Deus único e ele passa a ser reverenciado através de orações e através dos 5 pilares, né? Na Caaba, né, em Meca. E então ele não trouxe só isso, mas ele trouxe também uma certa unidade para esses povos, para que eles se reconhecessem como um povo, né, que falava aparentemente a mesma língua, que era o árabe, que não é a mesma língua que está no Alcorão, tá? O árabe do Alcorão é um árabe bastante diferente, é um árabe escrito, né, que na época muito poucas pessoas sabiam ler e escrever, mas é isso, ele trouxe essa unidade, né, e ele dizia que finalmente Deus havia revelado uma religião, né, e com um livro para os povos árabes. Esse autor aqui, através da Aisha, relata várias batalhas, né, batalhas pelo poder político mesmo. O próprio Muhammad sabia que se ele não tivesse o poder político, ele jamais conseguiria expandir a sua fé, expandir a fé do Islã, espalhar isso nos povos árabes, né, nos clãs. Então ele precisava do poder político e dessa união dos clãs para que o Islã se espalhasse.
Então, tudo que vocês quiserem saber sobre o Islã, vai ter aqui. Vai ter, por exemplo, aquele símbolo, né, da lua e do crescente, como foi que isso surgiu, como foi que ele passou a ser usado no Islã. Como eu falei, né, a própria roupa e o véu que as mulheres usam, as orações, como são feitas, o chamado, né, do muezim, que chama os fiéis no alto dos minaretes, né, para rezar. Então, tudo isso vocês conseguem ver aqui, como foi que essas coisas nasceram. Começa a entender por que que houve a hégira, né, que foi a saída do Muhammad de Meca para Medina, né, em 632? Eu acho que é isso, não me lembro mais a data agora, mas é por aí, tá? Então, você vê, todas as partes históricas estão aqui e a gente consegue vê-las e consegue entender muita coisa, principalmente para pessoas que nunca leram sobre o Islã. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei do livro, achei bastante interessante, recomendo, tá? É um livro cansativo, mas muito interessante mesmo, muito bem escrito. Se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha. Ajudem a divulgar o canal e os vídeos desse canal, inclusive apertando no sininho para receber notificações de novos vídeos que saem todos os sábados, e boa semana para vocês!